Fala pessoal, beleza? Meu nome é Cauã, sejam bem-vindos à primeira aula de meteorologia aqui do nosso curso. Hoje a gente vai falar da atmosfera terrestre, a gente vai englobar a composição da atmosfera, a variação vertical de temperatura e também a gente vai falar da atmosfera padrão, a ISA, um conceito novo que a gente vai entender. Bom, começando aqui com a nossa composição da atmosfera. Nossa atmosfera é composta 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Os outros 1% são de outros gases, mas essas duas são as informações principais: 70% nitrogênio, 21% oxigênio. E também o ar vai conter o vapor da água, que é o responsável pelas chuvas. E o ar só vai poder ter no máximo 4% de vapor da água. O vapor da água no ar vai variar de 0,01% a 4%. E o vapor da água, que vai ser a partir da. Aqui a gente tem o nosso Sol. O Sol vai evaporar essa água, a evaporação vai do líquido para o gasoso, vai virar vapor da água, que vai formar nuvens e vai chover. Então, a propriedade que o ar tem de reter esse vapor da água, que o Sol tem de reter, chama-se capacidade. Esse é o nome técnico para absorção de vapor d'água. E também a quantidade de vapor d'água que o ar é capaz de absorver vai depender da nossa temperatura. Ou seja, em dias mais quentes, o Sol vai evaporar mais, vai ter mais vapor de água no ar. Quanto maior a temperatura do ar, mais vapor d'água ele é capaz de absorver. Isso porque em dias quentes costuma chover no final da tarde, por quê? Porque está muito calor, tem muito vapor d'água no ar, chegou a 4%. E o que acontece quando chega ao volume máximo, a 4%? O ar satura. O ar é considerado saturado quando a capacidade máxima de absorção do vapor da água é atingida. Ou seja, quando esse vapor da água tem muito vapor da água no ar e atinge 4% de vapor da água na atmosfera, que é o máximo, ele vai saturar e vai cair em forma de chuva. Ou seja, a saturação nada mais é do que a chuva, porque ele não tem mais capacidade de absorver vapor da água, ou seja, vai cair em forma de chuva e vai reiniciar o ciclo. Agora, para não confundir, a gente tem que saber o que é umidade relativa e a diferença da umidade relativa para a capacidade de absorção. A umidade relativa ela varia de 0 a 100, não de 0 a 4, e ela vai indicar o grau de saturação de vapor da água a uma determinada temperatura. A umidade relativa é, por exemplo, hoje está 30% de umidade relativa, ou seja, tem 30% de umidade no ar. Então não quer dizer que a gente vai ter 0 a 4%. A umidade relativa é de 0 a 100. A quantidade de vapor da água na composição do ar vai no máximo de 4%. Não pode ter mais 4% se não satura. Mas tem como ter uma umidade relativa do ar de 100%. O que significa a umidade relativa do ar 100%? Que o ar está a 4% de volume da água, que está muito úmido, ou seja, muito vapor d'água, e vai chover. E mais um conceito importante é que o vapor d'água vai reduzir a densidade do ar porque o vapor é mais leve que o ar. Por isso que ele sobe. Essas gotículas de água aqui vão subir porque são mais leves que o ar e quando elas se carregam, se formam juntas, formam nuvens. E quando chegar a 4%, o que vai acontecer? Chuva. Agora falando das propriedades da atmosfera terrestre. A atmosfera vai sofrer variação vertical e variação horizontal de temperatura. O que seria a vertical? A gente sabe que quando a gente sobe de altitude, nossa temperatura cai. Então isso é uma variação vertical. E a variação horizontal pode ser, por exemplo, em São Paulo está frio, com uma frente fria, e eu vou para o Rio de Janeiro e está calor, porque está com uma frente quente. Isso é uma variação horizontal de pressão, densidade e umidade. O ar presente na atmosfera vai ser elástico e compressível, ou seja, dá para comprimir nosso ar, virar ar comprimido. E o ar é um mau condutor de eletricidade e calor. Por que calor? Quando está num dia quente, vem uma corrente de vento, normalmente esse vento vai refrescar, ou seja, ela não vai conduzir o calor de forma eficiente. E o ar é insípido, inodoro e incolor, ou seja, não dá para sentir, não dá para ver e não tem cor, ou seja, o ar é totalmente neutro. Agora falando de variação vertical. A atmosfera vai se dividir em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Na troposfera, que é aqui a camada mais perto da Terra, a mais próxima da superfície, vai ocorrer os fenômenos meteorológicos, que aqui é onde a gente fica, onde a gente vive e onde a maioria dos aviões voa. Os aviões podem se estender até um pouquinho perto da estratosfera. As aeronaves de jato voam perto da estratosfera
porque tem uma performance maior. E vamos falar mais um pouco dela, da troposfera. Vai ser a camada mais próxima da superfície, onde a maioria dos fenômenos ocorrem. Ela vai se estender 8 quilômetros nos polos, ou seja, aqui vai 8 quilômetros para cima, e aqui no Equador vai a 15 quilômetros. Por que tem essa diferença? Opa, 5 saiu muito feio. Por que tem essa diferença? Porque a gente sabe que no Equador vai ser mais calor. E devido ao calor, o ar vai se expandir mais, gerando esse achatamento aqui no Equador. E aqui um afunilamento, porque nos polos é mais frio, ou seja, o ar não vai se expandir tanto. O que a gente vai ter na troposfera? Presença de corrente vertical de massa de ar, um gradiente térmico positivo. O que isso significa? Que quando a gente subir de altitude, a temperatura vai cair. Vai cair o quê? 2 graus a cada 1000 pés. Ou seja, se eu subo 1000 pés, eu perco 2 graus. 2000 pés, 4 graus. 3000 pés, 6 graus. Vou assim em diante, que esse é o nosso gradiente térmico. Também vai diminuir a pressão atmosférica. Quando a gente sobe de altitude, vai diminuir a temperatura e a pressão. E como que vai ser essa diminuição de pressão? 1 polegada, isso é o quê? Polegada de mercúrio a cada 1000 pés. Ou seja, se eu subo 5000 pés, eu vou perder 5 polegadas de mercúrio. Ou seja, quando eu subo, eu perco temperatura e perco pressão. Tropopausa. O que vai ser a tropopausa? A tropopausa é uma camada de transição, ou seja, limite superior da troposfera, fina camada que separa a troposfera da estratosfera. Ou seja, ela está aqui e é uma camada de transição entre essas duas. O que vai ter na tropopausa? Vai ter as jet streams, que são as correntes de jato, que são fortes ventos que auxiliam o avião a se movimentar, porque as jet streams vão daqui até aqui. E se o avião está aqui e precisa voar para cá, ele pega essa corrente de jato para auxiliar no movimento dele, para chegar mais rápido. Mas a gente vai falar disso em outro módulo. Também tem a CAT, que é a Clear Air Turbulence, que é a turbulência de céu claro. A gente também vai falar isso em outros módulos. E o que vai ter na tropopausa? Uma variação significativa de vento, justo por causa das jet streams. Vai ter isotermia. O que é isotermia? Que não vai ter variação de temperatura com o aumento da altitude, ou seja, na tropopausa a gente tem essa característica aqui de isotermia, que não vai ter variação de temperatura com o aumento da altitude. Isso é isotermia. E também vai ter a presença de rastros de condensação. O que é isso? É aquele rastro branco que sai do motor do avião. Quando a gente olha para cima, às vezes, no céu claro, no céu limpo, a gente vê um avião lá em cima e normalmente ele está soltando uns traços brancos do motor dele. O que é isso? Isso é o vapor d'água que sai do motor, que se resfria e automaticamente congela, porque está muito frio, e cria esses rastros brancos de condensação. Estratosfera é a camada logo acima da tropopausa, que pode chegar a atingir mais de 50 km de altitude, e na estratosfera a temperatura se mantém constante com o aumento da altitude. E também, isso é o que? É a isotermia, mesma coisa que acontecia na tropopausa. Mais uma diferença da estratosfera é que ela vai ter inversão térmica, ou seja, quando a gente aumentar a altitude, a temperatura vai subir. Isso é uma característica inclusive só da estratosfera, que é a nossa inversão térmica, que em vez de diminuir a temperatura quando sobe, a gente vai aumentar a nossa temperatura quando sobe. E também o voo na estratosfera vai tender a ser muito calmo, porque tem muito pouco fenômeno meteorológico, quase nenhum vento, quase nenhum vapor d'água, ou seja, é muito bom para as aeronaves voarem nessa área, porque é um voo muito calmo e quase não apresenta problemas, por isso que é muito bom voar nessa área. Agora falando da atmosfera padrão ISA, essa é uma parte muito importante, porque o que vai ser a atmosfera padrão, que se chama ISA? ISA por quê? International Standard Atmosphere, é a atmosfera internacional principal. O que vai ser essa atmosfera padrão? Ela proporciona um padrão de referência e facilita o trabalho dos profissionais. Ela é um modelo de atmosfera que estabelece valores ideais das condições atmosféricas da Terra. Ou seja, a atmosfera padrão é o que deveria ser ideal para as condições de vida. Ou seja, ela faz um modelo da atmosfera para justamente ter uma referência de valores para usar nos cálculos. Porque a gente nunca vai ter uma temperatura igual, constante, uma pressão constante. Todo dia vai mudar essa pressão, essa temperatura. Amanhã pode estar 1012 de pressão, daqui uma semana 1010, 1011, hoje pode estar 27 graus, amanhã 29. Então a gente não tinha uma referência.
Isso aqui não existia. Por isso foi criada a atmosfera ISA para calibrar instrumentos de aeronave, para cálculo de performance, desenvolvimento e testes. Essa atmosfera criou um valor de referência, que são esses valores aqui, para a gente ter base para cálculos e performances. E por que ela é importante? Ó, com ela, os pilotos e engenheiros conseguem comparar o desempenho real da aeronave, ou seja, vai ter, por exemplo, minha aeronave está voando a menos 30 graus. Ela vai comparar o desempenho real, menos 30 graus, com um padrão fixo para poder saber o desempenho da aeronave real, porque sem um padrão fixo a gente não tem valor específico, não tem referência nenhuma. Por isso que foi criada as características da ISA, que são: isso aqui é a nossa atmosfera padrão que foi criada. Isso aqui não existe. Lembra que isso aqui quase nunca vai acontecer na vida real. Isso é uma atmosfera padrão usada como referência. O que vai ter nela? Não tem vento, não tem turbulência e não tem umidade, ou seja, a gente tem ar seco. Qual que é a altitude na atmosfera padrão? Nível médio do mar, ou seja, também não tem altitude. Qual que vai ser a temperatura no nível do mar? 15 graus. Isso é um valor fixo. Na atmosfera padrão, isso aqui nunca vai mudar. Nosso valor fixo é 15 graus. Qual vai ser nosso gradiente térmico? Até 36 mil pés, que a maioria das aeronaves não voam mais acima que isso. Vai ser 2 graus a cada 1000 pés. Esse é nosso gradiente. Ou seja, a atmosfera padrão não vai fugir disso. Vai ser sempre 2 graus a cada 1000 pés. E qual vai ser a pressão? 1013 HPA. Esses são os valores fixos da nossa atmosfera padrão. E nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular a temperatura da ISA, a ISA International Standard Atmosphere, que é a atmosfera padrão, em determinada altitude. Ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, 30 mil pés e vai calcular a ISA nesses 30 mil pés. Por exemplo, eu estou a 30 mil pés e a menos 40 graus. Como isso vai afetar o desempenho da aeronave? A gente calcula a ISA e o valor que a ISA der, por exemplo, a ISA deu menos 40 a 30 mil pés e a gente está a menos 45, ou seja, tem um desvio nesse padrão. O que vai gerar esse desvio? Pode gerar complicações, porque quanto mais desvios, mais saídas, desvios da atmosfera padrão, mais perigoso é. E ajuda também a gente calcular a temperatura da ISA em determinada altitude e também os seus desvios, aqui ó, os desvios para a gente descobrir a temperatura real do ar. Então ela vai auxiliar a gente em calibração de instrumentos, cálculo de performance, que é justamente esse de temperatura, e também teste de aeronave, porque a aeronave tem que ser submetida a teste de temperatura, de pressão, e a atmosfera padrão foi criada justamente para isso, para a gente ter uma referência de valores. Então, na próxima aula a gente vai falar desses cálculos. Espero que tenham gostado dessa aula e valeu, tchau!